corridos, é isso, né? Então está com a palavra pelo prazo regimental. Em primeiro lugar, cumprimento os eminentes julgadores. Cumprimento também o douto Procurador Regional Eleitoral, bem como cumprimento todos que participam dessa sessão de julgamento. Excelência, a ação é uma ação de impugnação de mandato eletivo, em que os impugnantes alegam que houve fraude à cota de gêneros, por supostamente terem candidaturas fictas do sexo feminino, com argumentos que essas candidaturas tiveram votações pífias e ausência de recurso de campanha. Inclusive, alegam que as supostas candidaturas não registraram qualquer fornecedor. Por tais motivos, excelências, pedem a cessação do diploma de todos os candidatos a vereadores do Partido Democratas do município de Santo Antônio do Aracanguá, que concorreram nas eleições de 2020. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, no seu parecer, já manifestou pelo improvimento do recurso, e o recurso deve ter negado o seu provimento. Vejamos, em relação à alegação que houve ausência de movimentação de recurso financeiro das duas candidaturas femininas do DEM, sendo essa alegação, inclusive, uma das principais justificativas dos impugnantes para a ocorrência da fraude da cota de gênero. As alegações dos impugnantes, na verdade, excelências, beiram a má-fé. Se nós formos analisarmos as prestações de contas dos impugnantes, não há qualquer movimentação de recurso e nem há qualquer registro de fornecedor. São idênticas à das candidaturas que alegam ser fictas. Bem, como excelência, se formos analisarmos as prestações de contas, documentos que estão anexos, dos candidatos do PV e Podemos, que são os partidos que os impugnantes concorreram, mais de 60% daqueles candidatos, inclusive candidatas com votações semelhantes à das candidaturas que alegam ser fictas, também não tiveram nenhuma movimentação de recurso financeiro. Então, é tendencioso esta impugnação. Quanto à alegação de votação pífia, não há no arcabouço jurídico eleitoral, não há na jurisprudência desta Corte e nem na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral qualquer delimitação obrigatória de quantidade mínima de votos de candidato ou candidata, tendo em vista que é absolutamente normal em um pleito eleitoral terem candidatos com votações expressivas e outros com votações inexpressivas. Faz parte da democracia. Ademais, para ilustrar tudo isso, convém ressaltar que tiveram candidatos, inclusive do sexo feminino, do sexo masculino, com quantidade de votos inferiores ou igual a das candidaturas femininas alegadas como fictas. Bem como houve, como já explicado, candidatos do sexo feminino dos partidos dos impugnantes com votações semelhantes. Então, não dá para entender o bojo dessa impugnação. Em uma cidade tão pequena como Santo Antônio do Aracanguá, em que os candidatos impugnantes, quanto os impugnados se conhecem, todos sabem as votações de todos, e se preocupam apenas com essas candidaturas fictas. Então, há uma desconexão, há algum interesse, né, que nós veremos quais seriam o interesse desses impugnantes. As candidaturas foram demonstradas que foram reais. Foi demonstrado na contestação, nos documentos da contestação, as candidaturas, elas assinaram o documento de requerimento de registro de candidatura, participaram da convenção partidária, e, inclusive, veicularam propaganda eleitoral no horário de propaganda eleitoral obrigatória. A própria rádio comunitária do município atestou isso, e isso consta nos autos. Ou seja, houve pedido ostensivo dos votos por meio da rádio, com circulação em todo o município. Excelência, se formos analisarmos a diferença, além da quantidade de votos, dos impugnantes das candidaturas que estão sendo consideradas pelos impugnantes como ficta, a única diferença é a quantidade de votos e que nas campanhas das candidaturas consideradas como fictas, teve adesivos. As candidaturas fizeram propaganda eleitoral por meio de rede social, inclusive consta link na contestação. Os adesivos foram por intermédio da seção da candidatura majoritária, devidamente prestado contas da candidatura majoritária.
Se você analisar, se Vossas Excelências analisarem as provas que foram anexadas à petição inicial, é apenas um documento, uma certidão que consta a composição partidária e o quê? Julgamentos, acórdãos. Só que esses julgamentos e acórdãos, o que eles dizem no teor? Que tem que ter alguns requisitos, tem que ter acumulação de alguns requisitos. E esse é o entendimento desta corte, que tem que ter prova robusta. Não juntou nenhuma prova robusta para comprovar fraude à cota de gênero. A título de ilustração, excelências, se levarmos em conta o percentual de votos das duas candidaturas questionadas, ou seja, 0,09%, 0,09% e 0,07% dos votos válidos do município de Santo Antônio do Aracanguá, isso com base no site do TSE, se esse percentual fosse na cidade de Araçatuba, cidade vizinha aqui, que tem mais de 100 mil eleitores, as candidaturas questionadas teriam, respectivamente, 85 e 66 votos. Só que se nós pegarmos esse percentual de 0,09% e 0,07% com a capital, com a cidade de São Paulo, essas duas candidatas consideradas fictas, considerando que lá teve 5.113.920 votos válidos, as candidaturas teriam, respectivamente, 4.600 votos e 3.580 votos. Ou seja, nós não vemos, excelências, discussão nessa corte com candidaturas que tiveram esse mesmo percentual de votos em São Paulo e nem em Araçatuba. Então, teria que levar em consideração a quantidade de eleitores do município. Então, excelências, é evidente que não há nenhuma prova robusta que houve fraude eleitoral à cota de gênero. Na verdade, o contrário, a contestação comprova que as candidaturas são reais. Mas, por amor ao argumento, caso existisse alguma dúvida, alguma prova, ela deveria ser robusta, essa prova, sem sombra de dúvidas, pois é assente no Tribunal Superior Eleitoral e nesta Corte, que se existe dúvida, o que deve prevalecer é a vontade do sufrágio, a manifestação do povo de Santo Antônio do Aracanguá nas urnas, é o princípio indúbio pró-sufrágio. No caso dos autos, qual que seria o interesse desses candidatos? Trata-se, na verdade, de inconformismo e gesto antidemocrático. Não aceitam os resultados das eleições. Não aceitam a vontade popular. Tentam trazer a esta corte argumentos fraudulentos, tentando levar esse juízo a erro, com claro intuito de conseguirem uma vaga na Câmara Municipal de forma antidemocrática, desrespeitando a vontade do povo de Santo Antônio do Aracanguá. Portanto, excelências, a defesa pugna pela prevalência da vontade do povo do município de Santo Antônio do Aracanguá, que foi manifestada nas urnas. Pugna também pela prevalência do Estado Democrático de Direito, para que seja negado provimento ao recurso eleitoral interposto, por ser a medida da mais pura e lídima justiça. Cumprimento o eminente advogado por sua sustentação oral e dada a prévia manifestação ministerial de ratificação do parecer lançado nos autos, com a palavra o eminente relator. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos à corte, renovo os cumprimentos ao eminente procurador Dr. Sérgio Medeiros, cumprimento o eminente advogado Dr. Fernando de Souza Nascimento, pela bem lançada manifestação da nossa tribuna virtual. Senhor presidente, o voto que fiz distribuir aos eminentes pares, ele converge com o quanto trazido da tribuna pelo eminente advogado, de modo que eu lanço aqui apenas que os recorridos juntaram aos autos, né, com a defesa, os requerimentos de registro de candidatura de Jacira Ananias e Vera Aparecida, ato de convenção do DEM para o pleito de 2020, a respectiva lista de presença com a assinatura das referidas candidaturas, notas fiscais da prestação de serviços de confecção de material de campanha, também com o nome das candidatas. Também apresentaram links que levam aos arquivos com gravações de vídeo das propagandas eleitorais de Jacira e Vera, respectivamente nos links que faço constar no voto, e anoto que, com o lastro probatório, os recorridos lograram, ao meu ver, demonstrar que as candidatas, assinaram
o documento de requerimento de registro de candidatura, participaram da convenção partidária, receberam material de campanha eleitoral e veicularam propaganda eleitoral no horário de propaganda eleitoral obrigatório, senhor presidente. Então, sem delongas, eu estou aqui afastando uma preliminar e, no mérito, negando provimento ao recurso. Presidente, como voto. Muito obrigado. Muito bem, essa é a proposta do eminente relator. Consulto os eminentes colegas sobre eventual destaque ou divergência. Então, esse é o resultado por votação unânime. Agradeço novamente a presença do eminente advogado, foi um prazer tê-lo conosco. Nossos cumprimentos, uma boa tarde. Então, vamos agora ao número 10 da